Vamos nós, mais uma, para cumprir aí com todo o cronograma, né? Então vamos estudar junto aí chefia e liderança. Vou ler aqui a parte da apostila. A apostila não era muito grande, então a gente dividiu em duas aulas, aula 1 e 2, certo? Não esquece de se inscrever aí no canal, se você não está inscrito. Dá o ok se você gostar. E vamos nessa. Então vamos lá, a apostila começa a falar da realidade social em constante mudança. Então a gente tem aí realidade social em constante mudança, o dia a dia da sociedade vai evoluindo. E na profissão não pode ser diferente, certo? Então na profissão também devemos evoluir e acompanhar a sociedade prestando um serviço de qualidade e atual. Não pode continuar prestando o serviço da mesma forma que você prestava há 50 anos atrás, sendo que algumas coisas evoluíram. Você tem que acompanhar essa evolução para que você possa prestar um serviço de qualidade, certo? Então, isso também na profissão. A liderança, que está aqui, ó, tem que ser exercida com respeito e espírito de equipe. Isso a gente já está falando na profissão, né? A liderança tem que ser respeito e espírito de equipe e ela tem o papel de conduzir o liderado rumo à excelência. Ou seja, se esse cara aqui, que é o líder, ele tem que tratar os demais com respeito, espírito de equipe. Não significa que o respeito tire a autoridade dele. Ele tem autoridade, mas deve ser tratado com respeito e espírito de equipe. E aí ele tem o papel de direcionar essa equipe para ter um desempenho de excelência. Ou seja, isso aqui, ó, evoluir junto com a sociedade, ver que a gente está atuando da melhor forma possível. Esse cara aqui é o papel dele, fazer isso, certo? E aí a apostila vai dizer chefe ou líder. Hoje nós vamos falar disso aqui, depois nós vamos falar de líder. Apesar que durante o conceito de chefe aqui nós também vamos falar de líder. Mas na parte da apostila que está falando conceito de líder, a gente fecha na outra aula. Chefe ou líder? Aí ele traz ele problematiza uma situação, né, e traz para você. Você tem um chefe, você levou para ele, para o seu superior, ele não aprova um trabalho que você, né, fez junto com a sua equipe e levou até ele. Ele não aprova e manda você embora. Não embora do trabalho, manda você voltar para refazer aquele trabalho que ele não aprovou. Então, assim, qual atitude você toma? É o que ele te pergunta. Você vai até a sua equipe, esbraveja com todo mundo porque eles têm culpa, né? E fizeram um trabalho mal feito, te deram um trabalho na mão, um trabalho mal feito, ou que não atende às exigências, que você foi lá e passou vergonha e teve que voltar. Então você chega aqui, dá bronca em todo mundo para que se faça aquilo bem feito. Ou você assume essa postura de erro junto com eles, afinal de contas, quando eles te entregaram o trabalho, o primeiro a aprovar tinha que ser você. Se você levou até ele, significa que você aprovou. Então você aprovou algo que não foi aprovado aqui. Acontece. Acontece, talvez você não tá com a visão do todo, ou se deu mole mesmo e não viu alguma coisa aqui, mas enfim, acontece, você tem que voltar e assumir esse erro junto com eles, porque ainda que o erro esteja aqui, você não aprovou, então você também errou aqui em levar isso para lá. Então assume junto e procura a solução. Isso seria o líder, assumir junto o erro e procura a solução. Isso seria o líder e não apenas um chefe. É isso que ele quer diferenciar aqui quando ele dá esse exemplo. Esse cara aqui, apesar de ele estar caricato aqui, né, com um gesto hostil, ele é um cara que vai tomar decisão sem escutar, falar mais do que escutar, porque ele é o chefe? Não, né? Não é por aí que tem que ser. Se tiver agindo assim, provavelmente vai ter problemas. Então, quem é esse cara? Quem é esse chefe? O chefe é aquele que exerce autoridade, né? Você viu que ele mandou voltar e tal, então ele exerce uma autoridade e ele dirige, governa, administra o local, né? É a prerrogativa do cargo dele. Ele tem esse cargo e a função é dirigir, administrar aquele local, certo? Então, lembrando daquela outra figura da liderança, de que ele deve puxar, querer que seus subordinados, né, estejam ali executando um serviço de excelência. Então, ele é de fundamental importância para atingir um resultado e estabelecer prioridades. Ele vai estabelecer quais são as prioridades, ele está de olho no resultado, por isso que ele não aceitou aquele trabalho, ele precisa de um outro trabalho para chegar no resultado, e ele vai estabelecer prioridades ali para que aquilo seja feito. Por vezes ele vai contrariar interesses, ou seja, nem sempre dá para atender tudo, então ele vai contrariar interesses visando esse resultado, esse foco aqui, certo? E aí ele traz a figura do comando. O que é o comando, né? E aqui é meio caricato, né? A gente está vendo que não deve ser assim, mas meio caricato. Tal. Então a autoridade exercida sobre o subordinado.
Ele tem um comando por causa do posto, da graduação ou da função. É a chefia na área militar, certo? Um comando nada mais é do que a chefia na área militar. Então, se é a chefia na área militar, lembrar daquele conceito de líder. Apesar de ser na área militar, dele ser o chefe, dele ter o comando, ele tem que agir dentro desse espírito aqui para conseguir o melhor dessa equipe aqui, certo? Então esse cara aqui, ele vai organizar, comandar, controlar toda essa galera. Ele deve capacitar seus subordinados a cumprir qualquer missão, mesmo na ausência de suas ordens. Então, por isso que ele deve capacitar os seus subordinados. Ele não deve ser o cara que deve omitir informações, não é nada disso. Ele tem que compartilhar aqui, ele tem que botar esses caras em curso, aperfeiçoar essa galera de forma que ele consiga cumprir a missão e mesmo que não tenha uma ordem dele. Então ele é um excelente líder, porque a equipe dele está fluindo numa boa, entendeu? Então esse cara ele tem que conhecer muito bem a profissão, conhecer a profissão dele para saber o que ele está fazendo. Ele deve conhecer a si mesmo, pontos fortes, fracos, o que ele tem que melhorar. Então ele deve se conhecer, procurar sempre se conhecer, e nisso ele vai se aperfeiçoar. Ele deve conhecer também os seus subordinados, né, para poder agir da melhor forma aqui com eles e chegar nessa excelência. O aprimoramento, né, dos subordinados, ou seja, tem curso para fazer, o que ele enxerga que cada um aqui pode fazer para melhorar, ou toda a equipe, né? Ele precisa estar bem informado, não pode ser aquele cara que toda hora pega de surpresa com tudo, né? Ele tem que dar o exemplo, verificar se a ordem foi compreendida e realizada. Muito importante verificar se a ordem foi compreendida, porque às vezes a ordem o cara vai realizar, mas ele entendeu errado, então assim, ele não vai realizar correto, né? Então entender se ele entendeu, procurar ali verificar se ele compreendeu exatamente o que você pediu e se aquilo foi realizado, porque também se você não verifica se é realizado, às vezes não é bacana, né? O cara pode perceber e achar que não é importante e não fazer. Esse cara tem que ter muita responsabilidade, assumir suas responsabilidades e por aí vai. Aqui a gente poderia ficar falando um tempão sobre essa responsabilidade, mas a ideia é essa aí, tá? Então ele tem que ter foco no resultado, né? Foco, qual o resultado que ele tem que saber para que ele está fazendo aquilo, aonde ele quer chegar. Então ele vai ter foco nisso para conduzir sua equipe para chegar ali. Então, às vezes os caras vão ter ideias mirabolantes, querer sair desse foco, ele não vai trazer de volta para cá, porque o objetivo é chegar ali. Quando chegar lá, de repente outras ideias vão surgir e tal, mas o objetivo agora é chegar ali, e ele vai ter esse foco. E ele vai zelar para que todos cumpram suas tarefas. Cada um cumpra a sua missão, certo? Às vezes ele vai pedir que a coisa antes de chegar seja passe por ele para ele aprovar, tá? Isso pode acontecer, isso não é de todo ruim, mas eu também diria que nem sempre, né? Se você tudo tem que aprovar, é meio que tá que você está faltando capacitar eles para que eles possam seguir e fazer a melhor missão possível, né? Mesmo na ausência de ordem. Então, assim, é interessante que uma coisa ou outra precise de aprovação e outras que eles tenham autonomia e que você consiga verificar que eles estão fazendo a coisa correta. Porque se você precisar aprovar tudo, pode engessar um pouco essas coisas. Foi isso. Bem curtinho, né? E a gente divide. Na próxima a gente deve terminar a apostila. Um abraço a todos. Quem puder faz aí a contribuição. Se puder, bota lá no campo de mensagem qual foi. E vamos que vamos.